Olá, pessoal. Hoje é a nossa segunda aula sobre o planejamento de recursos humanos nas organizações. Então, é uma continuidade do que a gente vem falando sobre gestão estratégica das pessoas, né? A compreensão sobre missão, visão e valores na organização e de que forma a gente precisa fazer essa integração das pessoas dentro de uma visão do que a alta administração, do que os dirigentes, né, da organização ou do projeto ditaram como regras para um determinado negócio, um determinado setor. Então, se não houver essa interpretação, né, por parte dos agentes aí responsáveis pela gestão de pessoas, essa gestão de pessoas ela não vai ser estratégica. Digamos que você é um profissional da área de gestão de pessoas, né, está inserido ali no mercado e não consegue entender a importância de conhecer o planejamento estratégico da organização. Eu diria que para um gestor assumir, né, esse cargo, né, de gerência ou de direção de uma área de gestão de pessoas na organização, a primeira coisa é que ele precisa conhecer especificamente e de forma bem detalhada o planejamento estratégico, né? Então eu vou interpretar, tirar dúvidas, ver se aqueles objetivos realmente estão equilibrados, né, com a missão e a visão da organização, como que os valores organizacionais eles foram estabelecidos. Eu preciso interpretar se de fato os colaboradores eles têm essa percepção de que aqueles valores que estão no papel eles são de fato executados no dia a dia, para que a partir daí a área de gestão de pessoas ele realmente passe a fazer um trabalho definido como estratégico, né? Então, ela só vai conseguir fazer o planejamento de RH a partir desse momento, a partir dessa interpretação. Vocês, como futuros gestores, vocês irão discutir muito sobre planejamento estratégico, sobre mapeamento de processos, mapeamento de estratégias, diagnóstico empresarial, e isso tudo é muito importante também para a área de gestão de pessoas. Quando a gente tem essa visão de fomentar projetos, né, fomentar planejamento estratégico, plano de negócio, tem muito uma percepção de falar assim, não, vamos pensar aqui o financeiro, né, vamos ver a viabilidade econômico-financeira disso. Óbvio, é muito importante, né, o recurso financeiro é extremamente importante para dar a possibilidade de execução dos projetos. Mas só que se você tiver uma visão muito específica e voltada somente para essa área de gestão financeira, você vai ter dificuldade de trabalhar posteriormente a gestão de pessoas ou minimamente de fomentar estratégias de gestão de pessoas na organização. Então, vocês como gestores terão que ter essa visão multidisciplinar. Vou pensar um projeto, uma organização, eu sempre vou olhar para esse projeto ou organização como um conjunto de gestão de pessoas, gestão financeira, gestão de processos e de produção, e a área de gestão operacional e de produção propriamente dita. Então, eu preciso de profissionais cada vez mais interdisciplinares, multidisciplinares, para conseguirem realmente fazer esse bom planejamento de recursos humanos no contexto de uma organização. E isso independente do tamanho da organização. Você está começando um projeto agora, como eu falei para vocês, a ideia de plano de negócio, né? Ainda estou numa fase de criação do negócio, eu já tenho que pensar estratégias, né? Pensar como a gestão de pessoas e como a formação da equipe vai ser importante para que o meu negócio dê certo e para que o negócio realmente tenha sucesso a longo prazo. Então, são esses pontos que a gente vai discutir aqui na nossa segunda aula. Espero que vocês tenham já se adaptado, né, conhecido mais dos nossos conteúdos que estão disponíveis na plataforma e, a partir daí, a gente tenha um aproveitamento ainda maior aqui nas nossas videoaulas. O planejamento estratégico de recursos humanos também é importante porque a gente vai trabalhar realmente essa visão, essa percepção de, como eu já falei com vocês, de conhecer missão, visão e valores. Ou seja, a missão é a razão de ser da organização. Por que ela existe? Por que ela funciona todos os dias? Por que ela atende os seus clientes? Por que ela quer estar naquele setor e estar naquele segmento? Então, uma empresa rural, qual a razão de ser, de existir dessa empresa rural? É produzir alimentos de qualidade para estabelecer a segurança alimentar de uma população de uma determinada região. Isso é uma missão, uma nobre missão, extremamente importante. É isso que vai mover os donos daquela empresa. E aí, o que vai acontecer? Essa nobreza, digamos assim, né, da função e da missão dessa empresa rural, ela, por muitas vezes, pode ser de difícil interpretação por parte de um colaborador lá do nível operacional.
né? Chegou lá um colaborador que está no setor lá de colheita, por exemplo, né? Ele está lá responsável pela colheita das verduras. Será que ele tem realmente essa noção de como ele é importante, de como que ele é fundamental para garantir segurança alimentar de outras pessoas que ele nem conhece? Será que de fato isso é claro para ele? Quando a gente faz gestão estratégica de pessoas, a gente está lidando com isso, em fomentar essa informação para esse colaborador, que muitas vezes ele tem inclusive um nível de formação inferior, né, só de inicial, ali de bases formativas. Ele não tem oportunidade de discutir estratégias de negócio, de pensar estrategicamente, de refletir sobre a função de uma organização. Então, depende de alguém dentro dessa organização fomentar isso. Porque a partir do momento que você fomenta isso, você está fomentando a missão da organização. Você está facilitando com que aquele colaborador, mesmo que ele seja de um nível operacional que está começando na empresa agora, que ele entenda por que ele está ali, por que ele é importante. Ele não está ali só por um salário, ele não está ali só para ter garantia de renda ao final do mês. É mais do que isso, né? As organizações, a gente costuma dizer, né, que quando a gente conversa com o dono da empresa, a gente tem uma outra visão, a gente vê o amor, a paixão que aquela pessoa tem. Você vai conversar com um colaborador, ele não vai dar a mesma importância para aquela organização, né? Se ele não for bem orientado, se ele não for bem direcionado. Então, quando a gente vê esse desequilíbrio entre o dono e os colaboradores, é porque tem um problema ali, tem uma falha de gestão estratégica de pessoas. Então, eu preciso fomentar isso. E a visão, né? Onde a empresa quer chegar. A empresa, o objetivo dela é sempre alcançar melhores resultados, ter melhores resultados financeiros, mas também ela tem sempre um plano de crescer e de buscar outros mercados, né? E atingir outros patamares. Então, essas pessoas, elas precisam estar cientes de que elas são parte desse processo também. A empresa só sai do lugar que ela está hoje se todas as pessoas tiverem consciência de que elas são importantes nesse processo. E isso, lógico, baseado em valores, né, que são o que vão possibilitar essa integração entre missão e visão da organização. Ou seja, o que eu posso fazer para conseguir atingir essa visão? Valores sobre sustentabilidade, honestidade e tudo mais são importantes para serem direcionadores para que essa visão seja alcançada. Ou seja, também não é a qualquer custo que eu posso crescer e avançar, né? Esse é o limite importante também, porque a empresa ela faz parte de um todo, ela está dentro de um sistema, né, de um macroambiente que tem outros interesses também e que precisam ser, por vezes, entendidos e respeitados dentro desse processo de crescimento. Então, vejam o quanto é importante e o quanto é estratégico fomentar a missão e a visão da organização com base em valores estratégicos para que, de fato, a organização consiga crescer de uma forma sólida e abrangente, né, dentro desse mercado. Então, as políticas de recursos humanos das organizações influenciam diretamente na lucratividade das mesmas, como eu já falei, e os profissionais, então, devem se adequar aos referenciais estratégicos de qualquer organização que eles estiverem inserido. Dentro do processo de planejamento de RH, e aí aqui bem rápido mesmo, porque aí isso já são questões operacionais desse processo, né? Então, por que eu planejo estrategicamente meus recursos humanos? Porque eu preciso fazer dentro disso, né, um passo a passo. Eu preciso fazer uma análise da situação, um estudo ambiental. Então, eu percebo que há uma forte oferta de mão de obra no mercado por N motivos. Então eu já posso fazer uma previsão de uma demanda por recursos humanos com um nível de salário também que é diferente, porque se você tem uma grande oferta, você tem mais estabilidade para trabalhar essa margem de remuneração dos colaboradores. Agora, se você tem menos oferta de mão de obra, aí fica mais difícil, porque você vai ter que ter salários mais atrativos ainda. Então, as regras de mercado, né, os jogos do mercado também é muito importante dentro dessa área de recursos humanos. E aí, a partir disso, dentro do que você vai perceber, se você, no próximo ano, eu vou poder dispensar mão de obra, eu vou precisar contratar mais mão de obra, você faz uma elaboração do plano de ação. Olha, então, para o próximo ano, eu vou precisar contratar tantos colaboradores, ou por um incremento de tecnologia, eu vou falar, não, a empresa cresceu, implementou tecnologia e, por conta disso, eu pude reduzir a minha necessidade de mão de obra. Então, eu preciso dispensar a mão de obra. Então, isso tudo entra dentro desse plano de ação que vai ser estruturado dentro do planejamento
de recursos humanos da organização. Então era isso que eu gostaria de tratar com vocês na nossa segunda aula. Espero que vocês tenham aproveitado e qualquer dúvida estaremos sempre à disposição. Um abraço e até a próxima aula.